Falamos muito sobre imigração ilegal, falamos muito sobre o que tem acontecido no canal e o público está muito, muito focado na imigração ilegal por causa da sua escala, da injustiça disso e, claro, das promessas repetidas que governos sucessivos fazem de que farão qualquer coisa que valha a pena para lidar com isso. 3 foram devolvidos, o governo considerou uma grande vitória. 3 haviam sido devolvidos para a França, e isso foi anunciado no dia em que mais de 1.050 chegaram. Portanto, nada de consequente vai acontecer nesse sentido. Mas tem havido pouco debate sobre imigração legal, poucos debates sobre as consequências do que aconteceu desde então. E vocês se lembram dos tempos em que Peter Mandelson se gabava de como eles iriam abrir as portas. E, de fato, há 20 anos venho fazendo perguntas sobre a quantidade enorme de pessoas vindo para este país, o impacto que isso teve na habitação, na saúde, nas estradas. Mas há 20 anos me dizem para calar a boca e ir embora porque isso é bom para a economia. É bom para a economia e isso é tudo o que importa. Bem, como exatamente se mede a qualidade de vida em relação à economia? Eu não sei. Mas agora estamos começando a descobrir a verdade, que simplesmente o que nos disseram sobre isso não era verdade. Muitos dos que vieram não trabalham, nunca trabalharam e nunca vão trabalhar. A possibilidade de trazer dependentes de todos os tipos. E quando você percebe que a maioria dos que vêm são de baixa qualificação e recebem salários muito baixos, começa a ter uma visão muito, muito diferente. Na verdade, você começa a ter uma conta enorme de benefícios sociais. Portanto, quero deixar absolutamente claro, desde o início, que estamos aqui para fazer cortes massivos futuros nos gastos com assistência social. Eu prometi que anunciaríamos isso ou algo parecido em nossa conferência algumas semanas atrás. Nós somos o partido que fará cortes massivos nos gastos com assistência social. E se não fizermos isso, bem, o que está por vir quase nos levará à falência. Embora alguns possam dizer que já estamos quase lá. Olhando para o título de 30 anos, os rendimentos desta manhã, sob um governo de reforma, a assistência social será apenas para cidadãos do Reino Unido, não será para estrangeiros nascidos fora do país. Na verdade, nos tornaremos como a maioria dos países normais do mundo. E, em particular, o que estamos focando nesta manhã é a onda Boris. A onda Boris após sua grande vitória em 2019. E eu acho que os milhões que chegaram nos anos de seu governo representam a maior traição aos desejos democráticos, certamente na memória viva de qualquer um. Isso não é o que os eleitores do Brexit queriam e certamente não é o que qualquer eleitor conservador queria. A partir de 2010, eleição após eleição, foi prometido que a migração líquida cairia para dezenas de milhares por ano. E descobrimos que no pior ano chegou a 1 milhão. Embora ainda não tenhamos as revisões, quando elas chegarem, quase certamente será mais de 1 milhão. O custo previsto dos mais de 800 mil indivíduos que se qualificarão para residência permanente ao longo dos próximos 3 a 4 anos. O custo previsto para este vasto grupo de pessoas é de impressionantes 230 bilhões de libras esterlinas. É realmente uma quantia de dinheiro de deixar qualquer um completamente boquiaberto. Uma soma verdadeiramente colossal. Não apenas diremos que essas pessoas não se qualificam para a residência permanente, como também aboliremos a residência permanente como categoria neste país. Zia irá explicar em um minuto o... poxa, isso não é muito bom, não é? Bem, as coisas dão errado, né? Vamos rir e seguir em frente. Zia vai apresentar o esquema de vistos em apenas um momento. Mas, veja, você vem com um visto de trabalho, não pode trazer um dependente com você, não pode solicitar benefícios. E, claro, haverá um caminho para a cidadania, mas um caminho muito mais rigoroso do que o que temos atualmente. Como eu disse, vamos nos tornar como países normais ao redor do mundo. E é vital que façamos isso e vital que façamos da maneira certa. Isso é extremamente injusto com os contribuintes. Eles estão sendo absolutamente sobrecarregados para pagar por pessoas que não são cidadãs britânicas. E em relação à dívida nacional, que mencionei anteriormente, bem, já temos grandes problemas se aproximando ali. Nós não somos o banco de alimentos do mundo. Não cabe a nós fornecer assistência social para pessoas que vêm de todas as partes do mundo. As 800 mil pessoas que receberão permissão de residência indefinida, a menos que essa política seja revogada, tendem a ser jovens, tendem a ter baixa qualificação. Elas vão ser um enorme peso para o Estado.
E sim, é claro que houve debates nos jornais esta manhã sobre aqueles que já estão aqui com permissão de residência indefinida e simplesmente não sabemos. Não sabemos porque os números não estão disponíveis, quantos deles atualmente estão recebendo benefícios. O que sabemos é que 1 em cada 6 beneficiários do Universal Credit, atualmente, 1 em cada 6, é estrangeiro. Não temos os números relevantes para o PIP e muitos dos outros benefícios que estão disponíveis. Obter esses números deste e do último governo tem se mostrado algo muito difícil de fazer. Então, sim, teremos vistos de trabalho e eu deixei muito claro. Você vem para cá para trabalhar e está trabalhando. E o que estamos anunciando hoje é, sem dúvida, um conjunto de propostas muito ousado. Isso nos afasta de onde o debate na política britânica esteve nos últimos 25 anos, mas, na verdade, coloca o povo britânico em primeiro lugar. E é por isso que o documento se chama Priorizando os Cidadãos do Reino Unido. Isso é o certo, adequado, decente e justo a se fazer. Agora vou passar a palavra para Zia Yusuf. Bom dia a todos. Então, como o Naitel acabou de expor, a Grã-Bretanha está enfrentando um desastre fiscal iminente. A onda Boris. Na verdade, o maior ato de traição que o governo conservador cometeu contra este país ainda não explodiu. Essa é a onda Boris. São os milhões de imigrantes, em sua maioria pouco qualificados ou não qualificados, vindos de fora da União Europeia, que foram autorizados a vir para este país com mais dependência do que nunca e que nos próximos anos estarão aptos a solicitar o ILR, a autorização de residência permanente. Então, como resolvemos esse problema e, finalmente, como diz Nigel, colocamos o povo britânico em primeiro lugar, dando aos jovens britânicos acesso assimétrico ao nosso mercado de trabalho. É preciso reconhecer o fato de que, por décadas neste país, as empresas tiveram acesso ilimitado à mão de obra estrangeira extremamente barata, em detrimento dos trabalhadores britânicos e, provavelmente, o mais prejudicial de tudo para o contribuinte britânico, que já sofre há muito tempo, é a enorme quantidade de dinheiro gasta em assistência social às custas do contribuinte britânico para estrangeiros. Então, aqui está a nossa solução. Primeiramente, abolimos completamente o ILR. Vamos substituí-lo por um visto de trabalho renovável de 5 anos, assim como muitos outros países fazem. Estados Unidos, a União Europeia, muitos países comparáveis por aí. O salário de qualificação para esse visto de trabalho será significativamente mais alto do que é hoje. O valor específico será determinado pelo nosso modelo fiscal líquido próximo a uma eleição geral, porque isso é o mais sensato e responsável a se fazer. Mas será significativamente mais alto do que é hoje. Número 2, você não pode ter condenações criminais. Número 3, como o Nigel disse quando for primeiro-ministro, garantiremos que legislaremos para que estrangeiros não possam receber benefícios sociais. Aquela proporção de 1 em cada 6 que o Nigel mencionou é uma catástrofe. Isso nos custou 9 bilhões de libras só no ano passado. E, novamente, quero enfatizar que isso é antes do impacto da onda Boris ser realmente sentido. Portanto, precisamos fazer essas mudanças. É a única maneira de evitar que o Reino Unido, francamente, vá à falência várias vezes por causa dessas questões. Também vamos introduzir um teste de proficiência em inglês. Portanto, vamos aumentar significativamente o nível de inglês exigido para se qualificar para este visto renovável de 5 anos. E como ele é renovável, isso significa que você deve continuar cumprindo essas condições para conseguir renová-lo após 5 anos. Esse é exatamente o tipo de coisa que, por exemplo, os Estados Unidos fazem, e isso garante o nível adequado de conformidade. Também vamos aumentar o número de anos que você precisa estar neste país para se qualificar para a cidadania britânica. O passaporte britânico é incrivelmente valioso. Achamos que é o melhor passaporte do mundo. Ele deve ser tratado como tal. Portanto, vamos aumentar esse requisito para 7 anos. Agora, estamos cientes, obviamente, de que existem certas funções de trabalho neste país que dependem de mão de obra estrangeira, sem a qual haveria prejuízo material para o povo britânico. Chamamos esses cargos de funções críticas nacionais. Portanto, como resultado disso, vamos criar algo chamado ASB, um visto para escassez aguda de habilidades. Esses vistos serão estritamente limitados em número. Haverá um limite fixo estabelecido no início do ano. E o que é realmente importante,
qualquer empregador que patrocine através deste visto e se beneficie dele terá que pagar uma taxa que, por sua vez, será investida no treinamento de um trabalhador britânico equivalente para essa função. Isso, incrivelmente, nunca aconteceu de verdade antes, por isso a situação só se prolonga e o que era agudo acaba se tornando crônico. Portanto, ao implementar essa política, garantiremos que, por exemplo, nossas casas de repouso tenham trabalhadores suficientes. Mas entraremos em detalhes sobre isso. Isso não significa que eles poderão trazer uma quantidade infinita de dependentes. Mas o que isso vai significar é que as funções nacionais críticas serão atendidas no curto prazo. Mas, e é um grande mas, os britânicos serão treinados para ocupar esses empregos, de modo que, na medida em que emitirmos esses vistos ASV, estaremos construindo uma capacidade britânica nativa de longo prazo. Essa é uma parte realmente importante das mudanças que estamos fazendo. Também quero deixar isso claro. As rotas já existentes para empreendedores, fundadores brilhantes, para investidores que querem investir milhões de libras neste país, vocês são bem-vindos. E, de fato, nos próximos meses e anos, anunciaremos mais rotas para exatamente esse propósito. Vocês já ouviram falar da nossa política do cartão Britânia? Agora, uma das coisas interessantes sobre todas essas políticas que anunciamos aqui é que elas podem ser resumidas pela afirmação de que um governo de reforma sob o comando de Nigel espera que os imigrantes paguem mais do que o seu próprio sustento, não cometam crimes e, em última instância, falem inglês e contribuam para este país. O fato de isso ser, de alguma forma, controverso, diz mais sobre o estado de decadência, apatia e traição que a classe política infligiu a este país. Então, quero dizer mais uma coisa, porque o Nigel mencionou isso. Eu simplesmente não posso enfatizar isso o suficiente. Vocês provavelmente vão ter perguntas do tipo, são 234 bilhões? São 200 bilhões? São 400 bilhões? Quero destacar esse ponto. O governo escolhe esconder dados sobre o status de visto e a nacionalidade das pessoas que usam o NHS, então não sabemos qual é esse item de custo. O governo escolhe esconder o mesmo em relação aos beneficiários da aposentadoria estatal, escolhe esconder o mesmo para os beneficiários do PIP, benefício por incapacidade, e escolhe esconder o mesmo para a assistência social. Esses são itens de custo enormes. Perguntem a si mesmos por que eles escondem esses números. A verdadeira dimensão desse desastre fiscal que se aproxima deste país, se não tivermos um governo de reforma e se o Nigel não for o primeiro-ministro, na realidade é muito maior do que isso. 234 bilhões de libras por ano. E isso é antes mesmo de falarmos sobre o roubo da cultura do povo britânico, o roubo das oportunidades dos nossos jovens. Vocês sabem, Boris Johnson, na semana passada, escreveu um artigo de opinião criticando nossa geração mais jovem por ser fraca, por ser covarde. Não. Olha, há muitos desafios que a nossa geração jovem enfrenta. E claro que eles não são perfeitos. Mas nenhuma geração mais velha neste país teve que competir com tanta mão de obra estrangeira, barata e não qualificada entrando neste país. Então, pessoalmente, achei um pouco demais o Boris Johnson ter a ousadia de escrever uma coisa dessas. Mas veja, no fim das contas, o que está em jogo aqui é priorizar os britânicos para os empregos britânicos, garantir que nosso sistema de assistência social seja para cidadãos do Reino Unido e apenas para cidadãos do Reino Unido, e garantir que aquela onda de Boris, de números enormes, milhões, na verdade 3,8 milhões, é o que você consideraria como sendo a onda de Boris. Desses, estima-se que 800 mil poderiam obter residência permanente. Quero enfatizar esse ponto também, na verdade. Este é um ponto realmente importante a ser observado, pois faz suposições sobre a adesão à residência permanente baseadas em dados históricos. Esses dados históricos eram de quando os cidadãos da União Europeia eram a maioria dos grupos de imigração líquida legal que chegavam ao país. Isso agora se inverteu completamente. Portanto, mesmo isso sugeriria que a estimativa de 234 bilhões é muito baixa. Porque eu lhe digo, não importa qual seja a sua inclinação política, tente ser objetivo ao responder a esta pergunta. Você acha que franceses, suecos e finlandeses têm mais ou menos probabilidade de solicitar residência permanente e, em última instância, cidadania neste país do que pessoas da Índia, Afeganistão ou Paquistão? Acho que todos nós sabemos a resposta para essa pergunta. Então, quero enfatizar novamente.
A magnitude desse desastre fiscal iminente é enorme. A reforma resolverá o problema. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas. Zia, obrigado. Como sempre, estamos abertos a todas as perguntas, ao contrário, eu acho, dos outros painéis. E vamos começar com Ian Watson, da BBC. Tem um microfone. Você pode já saber algumas dessas perguntas, mas vamos começar com uma pergunta específica, uma pergunta mais geral. Especificamente, a primeira linha deste documento e a última linha citam um valor de 230 bilhões de libras que o Center for Policy Studies, que chegou a esse número, diz que não é mais confiável. No interesse da honestidade e da transparência, você vai retirar esse valor? De modo mais geral, não é o caso de que as pessoas estão mais preocupadas com o que está acontecendo no canal do que com pessoas que já estão aqui, que já passaram em testes de inglês, que talvez recebam salários modestos no setor de cuidados. E isso não entra em conflito com o senso britânico de justiça dizer para pessoas que acham que estão aqui indefinidamente que agora precisam ir embora? Sobre a primeira pergunta, o valor de 230 bilhões, Azir acabou de dizer que, sem dúvida, é muito baixo. Isso subestima as coisas. Suspeito que muito mais do que 800 mil pessoas realmente vão solicitar a permanência indefinida. Além disso, é bastante difícil obter todos os números. E se você voltar àqueles que já receberam permissão de permanência indefinida, sem dúvida o número é consideravelmente maior. O público britânico está muito focado no que está acontecendo no Canal da Mancha. Isso é correto, porque é visível, está ali para todos verem. E agora você tem governos conservador e trabalhista prometendo que vão fazer algo a respeito. Então a questão se tornou um grande tema nacional e as pessoas estão preocupadas, como vimos com o Bell Hotel em Epping. Elas estão preocupadas com o crime, estão preocupadas com a segurança nacional. Não houve um debate adequado sobre imigração legal, porque todos os chamados principais partidos políticos concordaram. Tanto os governos trabalhistas quanto os conservadores ficaram satisfeitos em ter uma migração de portas abertas. Obviamente, os liberal-democratas não criticariam nem o SNP, nem os Verdes, nem ninguém, e é por isso que não tivemos um debate nacional completo e adequado sobre isso. O que estamos tentando fazer hoje é fazer as pessoas perceberem que a migração em larga escala para a Grã-Bretanha, onde pelo menos 50% dos que chegam nunca irão trabalhar e viverão às custas do Estado britânico, está, na verdade, tornando o país substancialmente mais pobre. E queremos ter esse debate. Como exatamente os trabalhistas e os conservadores vão se defender disso, eu não sei. Então queremos ter um debate honesto e você me fala sobre um senso de jogo limpo. Sim, você está absolutamente certo. Jogo limpo para os britânicos que foram excluídos do mercado, onde o salário mínimo se tornou o salário máximo em muitos setores, onde empregadores e outros não se preocuparam em qualificar os britânicos por dependerem de uma mão de obra estrangeira barata e interminável entrando na Grã-Bretanha. Este é o fim da mão de obra estrangeira barata e interminável e uma tentativa de capacitar jovens britânicos para fazerem os trabalhos certos com o salário adequado. Obrigado, Olivia Utley, da GB News. Obrigado, Ona. Suas propostas. Aqueles que solicitarem cidadania teriam que esperar 7 anos. Os conservadores disseram que vão dobrar o tempo que alguns teriam que passar no Reino Unido antes de solicitar a permanência indefinida, de 5 anos para 10 anos. A sua proposta não é, na verdade, mais branda do que a deles? Bem, eles só estão empurrando o problema com a barriga, não é? E não vamos confundir cidadania com permissão indefinida para permanecer. É, exatamente. Então, primeiro, sabe, mais uma vez, isso provavelmente é o exemplo máximo. Os conservadores aparecendo como bombeiros para o próprio incêndio que causaram. Quero dizer, eles causaram tudo isso ao país. Este provavelmente é o maior exemplo disso. Mas veja, há pessoas que vêm para este país e contribuem. Quero voltar à pergunta sobre trabalhadores de casas de repouso e justiça. Minha mãe trabalhou em casas de repouso por anos, trabalha até hoje. Ela tem mais de 70 anos. Algumas pessoas dizem, Zia, por que você não se aposenta? Dar o dinheiro que tenho bolsos. Eu não conseguiria impedir que ela prestasse cuidados, porque é isso que ela é. E vou dizer uma coisa. Dentro das casas de repouso, ninguém está mais ciente do abuso generalizado e atroz do programa de vistos para casas de repouso que aconteceu nos últimos anos. Quero deixar isso muito claro. E nós vamos garantir que haja funcionários suficientes para atender essas casas de repouso.
Mas como temos dito repetidamente, não pode ser assim por um número infinito de anos. Precisamos começar a treinar britânicos para fazer esses trabalhos e incentivar as pessoas a ocupá-los. E veja, atualmente são cerca de 5 anos, certo? Vamos aumentar isso para 7 anos. Mas a parte mais importante do que estamos anunciando hoje, e não posso enfatizar isso o suficiente, é que a onda Boris de 3.800.000 pessoas, os 800 mil que de forma conservadora presumimos que obterão residência permanente e depois viverão às custas do Estado pelo resto de suas vidas, isso não acontecerá sob um governo de reforma. Muito bem. Maria Aurora da Sky News aqui. Obrigada, Mari Roar, da Sky News. Posso só esclarecer rapidamente. Se alguém está recebendo benefícios, mas tem permissão de residência indefinida no momento, essa pessoa será deportada? É exatamente isso que a política determina? E se for o caso, vocês esperam desafios legais em relação a isso? E se me permite só mais uma pergunta. E quanto aos aposentados que têm permissão de residência indefinida? Eles não poderão solicitar um visto de trabalho porque não estão mais trabalhando, mas podem estar neste país há décadas. Vamos tratar do principal objetivo da coletiva de imprensa de hoje. É para acordar todo mundo para a onda, Boris. É para acordar todos para a total irresponsabilidade do último governo e o enorme custo iminente que isso trará para este país por décadas e décadas. Essa é a principal razão pela qual estamos aqui conversando com vocês hoje. Sim, é verdade. Há pessoas aqui com permissão indefinida para permanecer que vivem de benefícios. Estaremos livres de desafios legais, mas é claro, tendo eliminado a Lei dos Direitos Humanos, o Tribunal Europeu em Estrasburgo. Os tribunais britânicos estarão livres para tomar decisões. São as decisões corretas, que não estão sendo tomadas no momento. Não estamos nem por um minuto fingindo que voltar e resolver o acúmulo de casos será uma tarefa fácil. Será complexo, virá de várias formas, mas pretendemos enfrentá-lo. Alguma opinião sobre isso? Sim, não, concordo totalmente. Quero dizer, veja, vamos enfrentar desafios legais em toda a agenda do Nigel? Sim. Uma característica bem interessante que um governo realmente tem, se tiver vontade política e maioria parlamentar para isso, é mudar as leis, que no fim das contas é com o que os desafios legais lidam. Então, como o Nigel disse, o principal item da agenda é sair da CDH, revogar a Lei dos Direitos Humanos e substituí-la por uma Carta de Direitos Britânica. Portanto, na medida em que houver desafios legais, o governo de Nigel irá vencê-los. Certo, Ronnie Wicks, TV News, é isso. Muito obrigado. Você parece estar bastante interessado em não se comprometer muito com os detalhes, mas sim em falar de forma mais geral. Mas qual é a base legal, por exemplo, para remover a autorização de residência indefinida de pessoas que já a receberam, muitos dos quais têm empregos, vidas, família aqui e trabalham em casas de repouso, restaurantes, hotéis? O NHS já está tendo dificuldades para preencher vagas exatamente com o tipo de trabalhadores que você estaria mirando. Você está satisfeito em prejudicar ainda mais esses setores? E como você espera que eles consigam pagar a taxa adicional para treinar trabalhadores britânicos equivalentes? Nós já fornecemos todos os detalhes. Nenhum dos mais de 800 mil que vieram para cá durante a onda do Boris poderá solicitar autorização de residência indefinida ao longo dos próximos 3 a 4 anos. Nenhum deles receberá autorização de residência indefinida. Nenhum deles terá acesso ao sistema de benefícios do Reino Unido e nenhum deles poderá trazer dependentes. Acredito que isso já representa muitos detalhes de política bastante específicos em relação ao pessoal que é necessário. E repito o ponto de que a migração em massa de trabalhadores não qualificados fez, em muitos casos, com que o salário mínimo se tornasse o salário máximo sob nossas propostas. Os salários aumentariam, sim, aumentariam um pouco. E eu acho que isso é algo bom, não ruim. Nossas propostas ajudariam a treinar britânicos para os empregos? Ajudariam, sim. Mas vou deixar o Zia reiterar como o esquema de vistos funcionaria caso haja escassez real de mão de obra. Sim. Então, primeiramente, novamente, a premissa da sua pergunta é que todo mundo que está aqui com ILR está trabalhando. E, na verdade, como já apontamos, o oposto é a verdade. Agora, há pessoas com ILR que contribuem significativamente para este país. Não estamos contestando isso.
É por isso que estamos introduzindo este visto renovável de 5 anos, embora com um limite salarial significativamente mais alto, para que as pessoas a que você se refere, que estão agregando muito valor ao país e fiscalmente de forma líquida, possam permanecer. Isso é totalmente aceitável. E elas terão um caminho para a cidadania no que diz respeito, por exemplo, ao trabalho de assistência. Como já mencionei, elas estariam dentro daquela categoria SB, visto para escassez aguda de habilidades. Mas queremos enfatizar que será um número finito, haverá um limite, não será aberto a abusos. E na medida em que os empregadores se beneficiarem desse visto, eles terão que financiar um programa para treinar trabalhadores britânicos. Quero reiterar que o fato de isso não acontecer atualmente é o motivo pelo qual tivemos fronteiras abertas por tantos anos. Estamos dando às empresas. Olha, quero fazer outro ponto também, que é, se estamos realmente falando sério sobre reduzir a imigração líquida a zero, vamos começar a deportar pessoas que estão aqui ilegalmente. Vamos acabar com o abuso do nosso sistema de assistência social. Sim, haverá algumas empresas que terão que pagar mais por essa mão de obra. Existem 6 a 5 milhões de britânicos recebendo o Universal Credit, que é basicamente um benefício para quem está desempregado. E apenas 1/3 dos britânicos que recebem benefícios estão procurando ativamente por trabalho. Não vamos dizer que esse é um problema super simples de resolver, mas levamos muito a sério a solução. E isso nunca será resolvido se houver uma torneira para a imigração ilimitada de pessoas pouco qualificadas. Simeon Brown, Canal Fourier. Muitas das pessoas que participaram dos protestos de algumas semanas atrás para unir o Reino Unido disseram que sua rixa não era com pessoas que estavam aqui por motivos legais. Elas disseram que se você viesse aqui, trabalhasse e contribuísse, tudo bem para elas. Essa política quase trai os valores britânicos no sentido de justiça e, fundamentalmente, houve uma avaliação do custo. Muitas pessoas estão aqui por tempo indeterminado, estão trabalhando, contribuindo, tocando negócios. E então foi considerado qual impacto isso poderia ter sobre essas pessoas. E, no fim das contas, isso também não cria potencialmente um tipo de fiasco semelhante ao escândalo Windrush, especialmente quando se considera o quão integradas muitas dessas pessoas realmente estão. Elas estão em casamentos, têm amizades, são colegas de trabalho de outras pessoas. Portanto, essa política tem o potencial não apenas de desestabilizar tecidos sociais profundos, mas também de causar um enorme impacto econômico. Sim, quero dizer. Veja, o motivo pelo qual as pessoas vão responder isso na marcha ou em qualquer outro lugar, e isso remete à primeira pergunta que tivemos hoje, é que não houve debate sobre isso, não houve fatos. Se as pessoas estão vindo, trabalhando, contribuindo, obedecendo à lei, não trazendo dependência, não usando o sistema de assistência social, então ninguém terá objeções porque somos um país de mente justa. O que elas não sabem, porque ninguém jamais lhes disse, é que mais da metade dos que vêm não trabalha e nunca vai trabalhar e causam um impacto direto nos impostos que elas mesmas pagam quando acordam de manhã e vão trabalhar. E nós não somos contra a imigração qualificada para a Grã-Bretanha. Na verdade, Zé disse, claro que queremos isso. Queremos pessoas vindo, queremos pessoas brilhantes vindo, queremos aqueles que vão contribuir para a nossa sociedade. Teremos pessoas menos qualificadas com vistos onde houver escassez real no mercado. Não tivemos esse debate e repito o ponto. Por 20 anos me disseram para calar a boca e ir embora, porque isso é bom para a economia. E agora podemos ver que não só há um enorme custo com assistência social, não só há o impacto na qualidade de vida devido a uma população que aumentou em 10 milhões em 20 anos, mas, na verdade, financeiramente, se você olhar para a produtividade e muitas outras medidas e a desqualificação da força de trabalho britânica, tem sido uma perda líquida, considerando também a complexidade das famílias que retornam. Nós entendemos isso. Sim, entendemos perfeitamente. E, sabe, é por isso que estamos avisando as pessoas com antecedência sobre o que está por vir. E tudo isso estará, francamente, nas centenas de páginas de legislação que pretendemos ter prontas caso o Reform vença as próximas eleições gerais. Quero voltar a um ponto. Houve uma pergunta antes sobre qual é a base legal para revogar de forma retroativa. E lá já estava aqui. Quero ser muito claro sobre isso. O parlamento é soberano. O parlamento é soberano. E com legislação primária, essa será a base legal. Agora, nosso objetivo, como já dissemos muitas vezes, é colocar Nigel no número 10 da Downing Street, acompanhado por 350 a 400 deputados do Reform,
que acreditam nisso, que entendem qual é a nossa agenda e que vão aprovar essas medidas. O fato de essas perguntas serem feitas em um país como este é apenas uma função de desamparo aprendido, porque tivemos 14 anos de governo conservador, que eram basicamente 2 ou 3 partidos políticos diferentes em um, e ninguém tinha coragem política. Então a resposta é legislação primária e o parlamento sendo soberano. Martin Beckford, do Daily Mail. Obrigado. Você admite que essas ideias são muito ousadas. Você não tem nenhuma preocupação de que, ao prometer economias tão grandes e reduções massivas na imigração, inevitavelmente irá decepcionar seus eleitores, que já têm uma confiança muito baixa nos políticos sobre esse assunto? E você? Eu entendo que estamos mirando alto. Eu entendo que somos ambiciosos. Precisamos ser... O país está em sérios apuros econômicos, sérios apuros sociais. É o seguinte, deixe-me colocar dessa forma para você. Não há nada que estamos propondo que não achamos viável. E o principal objetivo da coletiva de imprensa de hoje, vou dizer pela 3ª ou 4ª vez, é garantir que a onda Boris não se qualifique para isso. Muito obrigado. Seus documentos de apólice indicam que o número de dependentes que alguém pode trazer estará vinculado aos seus salários. E também especifica que, por exemplo, o nível 1 seria um dependente. Você pode especificar quem é esse dependente? E, para dar um exemplo, o que aconteceria se fosse uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças? Obrigado. Sim. Então, a resposta é sim, se realmente estivermos falando sério sobre garantir que os imigrantes estejam pagando sua parte. Sabemos que os dependentes têm uma probabilidade muito menor de estarem trabalhando e de contribuírem, mesmo de forma bruta, para o tesouro e para o país como um todo. Então, tem que estar ligado a isso. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, sabe, se houver um neurocirurgião de renome mundial que queira se mudar para o Reino Unido sob um governo reformista, não vamos perguntar qual criança ele deve deixar para trás, certo? Então temos que levar isso a sério. A razão pela qual não colocamos os números é, novamente, porque somos sérios, precisamos fazer uma modelagem fiscal líquida com quaisquer dados disponíveis. Vamos fazer o máximo possível de pressão para obter deste governo a divulgação dos dados utilizados nesse modelo, e isso será feito de forma contemporânea, pouco antes de uma eleição geral. Portanto, é preciso haver uma discussão muito séria sobre quantos dependentes vêm, e é por isso que modelamos dessa forma. No mundo todo, quando você solicita um visto de trabalho, esse visto é para você, não para trazer sua família. É para você por um período determinado e, ao final desse período, você sai ou é fisicamente deportado. É assim que funciona um visto de trabalho normal. Estamos falando de um visto renovável de 5 anos. E haverá aqueles que trarão grande prestígio para si mesmos, para o nosso país, que, em alguns casos, vão querer fazer a transição para a cidadania do Reino Unido e outros que não vão querer. Quando o visto expira, ele expira e a pessoa vai embora. E essa é a coisa estranha sobre o nosso debate neste país. Simplesmente aceitamos que um visto de trabalho é um direito automático, um caminho e direito à imigração para você e toda a sua família, de qualquer parte do mundo que seja. É assim que tudo tem sido equivocado desde o novo trabalhismo, voltando ao final dos anos 90, quando esse pensamento surgiu, não tendo existido na década após o fim da Segunda Guerra Mundial. 50 anos... 55 anos de migração controlada, migração líquida sensata, que chegou à Grã-Bretanha em todos esses anos, e tudo deu errado sob o novo trabalhismo. E, infelizmente, os conservadores, embora falem, nunca tiveram coragem de agir. E nós temos. Nila Lloyd, da Pensilvânia. Obrigado. Você disse que a migração legal sob Boris Johnson foi muito mal administrada, mas como está... Não é verdade que as pessoas que vieram para o país sob aquele governo terão tido a oportunidade de solicitar a cidadania britânica até a próxima eleição? E faz parte dos seus planos revisar retroativamente as concessões de cidadania britânica, assim como revisar o direito de permanência para pessoas que já receberam residência permanente? Ou todos que já receberam a cidadania britânica estarão seguros? Não, não. Se você recebeu a cidadania britânica, você recebeu a cidadania britânica. Para deixar absolutamente claro, não deve haver confusão quanto a isso. Nós não mudaríamos isso retroativamente, porque você se torna um cidadão legal deste país. Jamais sugeriríamos o contrário. Sim, não. Nada a acrescentar a isso. Ok. Lucy White, da Bloomberg. Oi, vocês dois. E obrigada por responderem às perguntas. Eu queria perguntar a vocês sobre... Bem,
O Partido Trabalhista já anunciou planos para estender o prazo para o ILR de 5 para 10 anos. Já recebemos muitas perguntas de clientes e leitores na Citi que estão preocupados com o fato de que talvez não possam mais seguir com os planos nos quais estavam contando quando chegaram a este país. Você reconhece que isso vai ter um grande efeito inibidor sobre os tipos de trabalhadores que querem vir para o país? E sim, você fala sobre o visto de investidor e tudo mais, mas há muitas pessoas que não se qualificariam para um visto de investidor e que ainda assim trazem muitos benefícios econômicos para o país. E se eu puder perguntar também sobre o setor de cuidados, como você espera que eles financiem o treinamento que você está pedindo, sendo que é um setor majoritariamente financiado pelo Estado, e eles já dizem que não podem arcar com esse custo. Muitas perguntas aí. Muito bem. Então, o Partido Trabalhista disse que vai estender de 5 para 10 anos porque estão sendo aconselhados de que há um desastre fiscal se aproximando. Mas eles, obviamente, estão cientes disso. Eles disseram que vão adiar de 5 para 10 anos e, até onde eu sei, não tomaram nenhuma providência em relação a isso. E tudo o que isso faz é empurrar o problema com a barriga, enquanto, ao mesmo tempo, um grande número de pessoas continua chegando. Então, isso, na verdade, não resolve nada. E será que aqueles que vêm da América para trabalhar na Goldman Sachs, na cidade, estariam preocupados se atingem os limites salariais? Duvido muito. Setor de cuidados? Sim. Então, exatamente esse tipo de pessoa de quem você está falando não terá nenhum problema com o visto de trabalho de que estamos falando no setor de casas de repouso. Olha, há uma enorme quantidade de trabalho a ser feito no setor de cuidados. Sabemos que haverá uma grande falta de leitos. Nossas equipes de políticas já começaram a trabalhar nisso. Mas quero enfatizar novamente, ninguém está mais ciente dos abusos no setor de casas de repouso e da total falta de verificações que havia ali. Não havia nenhuma verificação real sobre se eles sequer tinham as qualificações relevantes. Então, o que acabou acontecendo, na verdade, foi que as pessoas honestas se auto-excluíram e as desonestas, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, acabaram vindo para cá com um grande número de dependentes. Vou te dar uma estatística. Em 2010, o número de dependentes por visto de trabalho emitido era 0,7. Agora esse número é 1,2. E quando você extrapola isso em qualquer modelo sobre esse assunto, é uma catástrofe. E o setor de casas de repouso é uma grande parte disso. Acho que foi em 2023 que o departamento governamental relevante achou que iria emitir 6 mil vistos. E isso está no documento. E eles acabaram emitindo 58 vezes mais do que isso. 58 vezes mais do que isso. Esse é o estado de decadência, total desânimo e incompetência que temos atualmente em nossa política de imigração. Portanto, garantiremos que o povo britânico tenha leitos suficientes em hospitais de cuidados paliativos e em casas de repouso. Mas tudo isso está conectado, pois certamente não teremos isso, porque é uma quantidade infinita de dinheiro que o setor de casas de repouso precisa se também quisermos cuidar dos milhões de imigrantes da onda Boris que acabariam ficando aqui por décadas. Adão, Sherry Guido Fox. Muito obrigado. O prefeito de Londres, SDI Khan, respondeu aos seus planos hoje e disse que milhares de londrinos devem permanecer por tempo indeterminado. Eles têm direitos legais e são nossos amigos, vizinhos e colegas. Ele continua dizendo que ameaçar deportar pessoas que vivem e trabalham aqui legalmente é inaceitável. Qual é a sua resposta? E quanto àqueles que não estão trabalhando? E quanto àqueles que nunca trabalharam e nunca vão trabalhar? E quanto a termos um debate honesto sobre aqueles que deixamos entrar neste país, muitos dos quais são ótimas pessoas, tudo bem, entendemos isso, mas muitos outros não são. Nós totalmente interpretamos mal o que é uma permissão de trabalho, o que é um visto de trabalho. Isso tem sido uma porta dos fundos para a residência permanente. E veja, nós vamos enfrentar o prefeito Khan nos 32 distritos de Londres, que estarão em eleição em maio do ano que vem, e responderei mais diretamente às perguntas dele quando chegar a hora. Mais duas perguntas. Kitty Donaldson, do jornal E! Muito obrigado. Desculpe se perdi essa parte. Vocês estabeleceram um teto salarial para a faixa mais alta dos vistos de trabalho? E, em segundo lugar, só para voltar ao setor de cuidados, estamos diante de uma população envelhecida, conselhos municipais sem dinheiro. Haverá algum tipo de período de transição em que vocês digam, olha, não vamos tirar toda a sua mão de obra barata? E quanto tempo esse período de transição vai durar e significar caso o Reform vença as eleições gerais? Em que momento você acha que chegará ao ponto de ter o tipo de mão de obra que deseja no setor de cuidados?
Sobre a primeira parte disso, sobre tetos, você perguntou sobre tetos salariais. Havia outra pergunta ali sobre tetos de números. A questão dos tetos é que são coisas que precisam ser alteradas a cada ano. Eles variam de acordo com as circunstâncias, de acordo com o setor, e a resposta é que não sabemos quando será a próxima eleição geral. Suspeito que possa ser bem mais cedo do que algumas pessoas pensam que será, e vamos tratar disso mais perto da data. Fazer isso agora seria bastante ridículo. Cuidados novamente? Sim. Quero dizer, veja, é exatamente como o Nigel disse. Estamos muito cientes de todas as questões que existem dentro do setor de cuidados. Sim, queremos enfatizar, como está escrito no documento, que garantiremos que tudo isso seja feito de forma gradual e escalonada, em consulta com as empresas. Mas eu também gostaria de dizer outra coisa. Eu entendo por que isso acontece, mas a maioria das perguntas de cunho humano que nos foram feitas, e quanto a esta pessoa em particular ou aquela pessoa em particular? Bem, em primeiro lugar, se as pessoas neste país têm ILR e estão contribuindo, elas ficarão absolutamente bem. Então isso está claríssimo. Mas ninguém realmente fez uma pergunta. E quanto aos britânicos cujas costas estão se quebrando sob o enorme peso dos impostos? E isso só vai aumentar. Vamos receber um orçamento da Rachel Reeves em breve. Isso vai ser... Vão haver aumentos de impostos horríveis para as pessoas que trabalham. Essa é a realidade. Este país está cedendo sob essa pressão. Quando conversamos com eleitores, quando conversamos com britânicos, ninguém parece se importar com a situação deles. Ninguém parece se importar com a situação dos jovens, como eu disse, que tem que competir com toda essa mão de obra estrangeira. Então, são essas as pessoas por quem estamos realmente olhando. É um ponto muito forte. E última pergunta. Anna Grace, Financial Times. Obrigado, Nigel. Você disse em seus comentários iniciais que não sabemos quantos migrantes estão reivindicando benefícios, mas escreveu no Daily Mail que a maioria dos migrantes depende de benefícios. Você pode esclarecer a qual coorte você estava se referindo no artigo e qual é a fonte dessa estatística? Porque os especialistas em migração com quem falei esta manhã dizem que não há nenhuma evidência para essa afirmação. Estamos firmemente convencidos, com pesquisas que comprovam, de que pouco mais de 50% daqueles que estão chegando como parte da onda Boris para obter residência permanente não estão trabalhando, não trabalharam e, com toda a probabilidade, nunca, jamais irão trabalhar. E, aliás, se você quiser contestar o que acabei de dizer, peça os números ao governo. Peça os números ao governo britânico, porque nós temos tentado há bastante tempo e não conseguimos. Talvez com a força e o poder do Financial Times, você possa obter uma resposta direta. Vejo mais uma mão levantada ali, se você quiser passar o microfone para baixo. Mais dois, desculpe. Certo. Agi Chambray, LBC. Primeira pergunta. Você fez alguma modelagem sobre quantas empresas fecharão como resultado dessa política? E se você tiver, pode nos dizer quantos? E também hoje você foi extremamente crítico em relação a Boris Johnson, falou muito sobre a onda Boris. Se você é tão crítico a ele, por que está aceitando pessoas que faziam parte do governo dele e que são extremamente próximas a ele politicamente, como Nadine Dorries e Jake Berry? Bem, nós aceitamos uma ou duas pessoas que estavam naquele governo, que entenderam o erro de seus caminhos e vieram até nós em busca de arrependimento. Essa é a resposta para isso. E quantas, eu me pergunto, quantas empresas fecharam? Gostaria de saber o que aconteceu com o crescimento genuíno com isso. Se você realmente observar o que aconteceu com a produtividade do Reino Unido desde que Blair lançou o experimento de migração em massa, verá que, em termos produtivos, isso foi um desastre para o país. Então, quantas empresas que poderiam ter prosperado não prosperaram? Quantas empresas faliram sem que isso acontecesse? Isso levou a uma mudança de cultura que foi ruinosa. Sim. E quantos? Você deve fazer quantas perguntas quiser ao governo. Quantas empresas faliram e falirão em consequência do aumento da contribuição para o Seguro Nacional? Para citar apenas um imposto. Basta citar um imposto que foi imposto aos britânicos nos últimos meses e que foi um ataque aos empregos, como já vimos na redução das folhas de pagamento do HMRC. Então, a realidade é que o que estamos propondo será para o benefício dos trabalhadores britânicos e, em última análise, para o benefício das empresas britânicas também. Certo. E essa realmente é a última pergunta. Desculpe, você estava na lista antes? Não. Pode falar. Obrigado. Elilene Kerr, do The Guardian. Algumas perguntas rápidas. Vocês vão revogar o ILR de ucranianos e hongkongueses que vieram para cá sob o esquema do governo para apoiar esses grupos específicos? E muitas pessoas com ILR vivem aqui há mais de uma década. Têm famílias britânicas, filhos que possuem apenas cidadania britânica.
Vocês estão dispostos a separar famílias ao remover o ILR dessas pessoas? 800 mil pessoas devem se qualificar para residência permanente ao longo dos próximos anos. Esta coletiva de imprensa é para dizer que nenhuma delas conseguirá. Obrigado. Tinha mais uma mão levantada ali. Obrigada. Jane Merrick, do Jornal I. Na verdade, eu queria perguntar sobre o reconhecimento da Palestina. Se vocês vencerem a próxima eleição, vão retirar o reconhecimento da Palestina? Bem, essa é uma daquelas perguntas hipotéticas para o futuro, eu acho. Acho que Starr estava completamente errado ao fazer isso. Você não pode recompensar terroristas como o Hamas. E mesmo que ele tenha tentado fazer ressalvas ao que disse, o fato é que, neste momento, Hamas e a causa palestina são inseparáveis, um está ligado ao outro. E como você pode reconhecer um Estado se nem sequer sabe quais seriam as suas fronteiras, as fronteiras geográficas, muito menos reconhecer um Estado onde as pessoas que o governam têm a intenção de exterminar a população de Israel? Então, acho que isso foi um erro terrível. Senhoras e senhores, muito obrigado de verdade. Obrigado. Eu não sei por que esses nomes não estavam na lista.